Alô, galera do Flusão, a bola vai rolar. Vem aí, mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada aqui na Rádio Flu, a Rádio Canal Fluminense, programa Panorama Tricolor, uma rádio feita de tricolores para tricolores. 19h06, horário de Brasília. Está entrando no ar o programa Panorama Tricolor no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense. Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet. Oral Prime Clínica Odontológica. Oral Prime é 3253-6272. E também da Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Alô, Catalano, o Catalano hoje está em dia, hein, o Paulo Andel. Hoje, presença aqui dos profissionais, Paulo Andel, Marcos Vinícius Caldeira. Temos também aqui um convidado mais do que especial, Lula Alexandre, e o nosso mestre cervejeiro. Provê, a cerveja dele é boa, hein, Caldeira? Cara, manda bem, rapaz. O Boto fez um bom aluno. Tá aqui também para falar conosco. Eu vou dando boa noite para ele, o poeta tricolor, Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cote. Boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor Canal Fluminense. Cá estamos nós para debater as coisas do nosso querido Fluminense, que passou do drama dos 48 pontos para a briga pela vaga no G4 e para alguns até a possibilidade de título. Por isso estamos aqui, sempre bom estar com você, com toda a equipe e com todo esse pessoal que nos prestigia. Beleza, esse é o Paulo Roberto Andel. Agora boa noite para Lúcio Bairral, mestre cervejeiro. Gostei da cerveja, hein, Bairral? Parabéns, hein? Rapaz, demorou, mas saiu, né? Saiu. Um abraço para a galera, saudações tricolores. Vamos conversar um pouquinho sobre esse momento do Fluminense, o que a gente vai definir nesse campeonato, se é só a não queda, se é o G4, se é título, enfim, vamos conversar mais sobre. Ô Lúcio, o Tiba pediu para te perguntar o seguinte: quando é que vai ser feita a cerveja 1º de maio? Opa. Rapaz, eu vou ter que falar com ele para pegar framboesa, que ele gosta dessas coisas, framboesa. Eita, nós, hein? Kiwi, aí fica difícil. Maravilha, tá aí o Lúcio Bairral. Vamos falar muito sobre o Fluminense, vamos falar a semana de preparação do jogo com Coritiba, a semelhança com o jogo de 2009, a volta do Cícero, enfim, vários assuntos do Fluminense. Vou dar boa noite para um grande convidado, o ilustríssimo tricolor, Lula Alexandre. Boa noite, Lula. Boa noite, pessoal, é um prazer mais uma vez estar participando. Aqui na rádio, primeira vez, já tinha participado na TV Panorama e a primeira vez aqui. E falar de Fluminense para mim é sempre um prazer. Sempre que for convocado, eu venho com um prazer enorme. E o prazer estar com vocês aqui. Esse é o Lula, conselheiro do nosso querido pavilhão Fluminense Futebol Clube. E eu sempre deixo ele por último, mas não menos importante, outro conselheiro do Fluminense, Marcos Vinícius Caldeira. Alô, Marquinho, eu, Marquinho do Bola Preta. Boa noite, Cláudio Cote. Boa noite, galera tricolor. Feliz por mais uma vitória do Fluminense, engrenamos a 4ª, entramos no G4 e esperançoso que esse final de ano seja um final de ano bom para o Fluminense, que a gente não tenha muito tempo, desde 2012 na verdade, que a gente possa realmente conquistar essa vaga na Libertadores. Quanto a título, eu sou mais cético. Bom, e o ouvinte que quiser participar, o Marcos Vinícius Caldeira, participa por onde? Dê aí o endereço aí pra galera. Cara, pode participar pelo Twitter, no Panorama Tri, @Panorama Tri, ou pelo Facebook, no facebook.com/Panorama Tricolor. Também pode participar pelo facebook.com/radioflu.canal Fluminense. Aqui a gente vai ler de todo mundo aqui, ok? Bom, seu Limão também presente aqui, participando, registrando tudo. Hoje veio só o Batman, o Robin não veio, hein? Enfim, vamos começar o programa aí, vamos falar da semana de preparação para o jogo contra o Coritiba. Vou começar com ele, Paulo Roberto Andel. Você vê com que expectativa esse jogo, que é uma decisão, né? Agora todo jogo é decisão, né, Paulão? Sem sombra de dúvida, Cote. Claro, o Fluminense hoje tem um novo patamar depois dessas 4 vitórias. A primeira sequência, né, de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu. Não foram vitórias das mais brilhantes, mas valeram pelos resultados e principalmente porque resgataram o nosso clima de tensão, de temores, enfim, de ameaças que a gente acabava sentindo. Ainda está muito viva na torcida a péssima lembrança do ano passado, agora felizmente dissipada com a quantidade de pontos que nós conseguimos. E é claro, de certa forma,
o Fluminense volta ao seu patamar, pelo investimento que tem, pelo tamanho que tem, pela qualidade técnica dos jogadores que tem. O Fluminense percebe-se claramente que não houvessem problemas de meio de caminho aí no intercurso, o Fluminense estaria efetivamente brigando pelo título. Agora, sem querer desmotivar as pessoas que, enfim, torcem apaixonadamente, eu também torço. Já escrevi um livro em 2010 dizendo que o Fluminense não caiu de jeito nenhum em 2009, em agosto, e foi por isso que o editor me publicou. Então, crença eu tenho sempre. Agora, a gente tem que ser realista. O Fluminense briga pela vaga Libertadores. Claro, como é que a gente vai prever aqui se o Cruzeiro vai perder 4 partidas seguidas? É pouco provável, mas pode acontecer. Porém, a probabilidade é pequena. Agora, já a reação e a possibilidade do G4 me animam muito. Última forma, o fato de me animar e o fato do Fluminense se classificar para a Libertadores de 2015, como todos nós queremos, não pode servir como atenuante, como varrer coisas para debaixo do tapete de vários erros que foram cometidos, tanto nesse ano de 2014 quanto de 2013. Legal, tá aí Paulo Roberto Andel falando aí da expectativa e da semana de preparação para o jogo contra o Curitiba. Eu quero saber do nosso convidado aqui, o nosso Lula Alexandre, grande conselheiro do Fluminense, um tricolor ilustre. Esse jogo vai ser um jogo embaçado, embora o Curitiba esteja lá brigando para não cair, o Lula, mas os caras vêm para cima da gente. E é hora de aproveitar o momento e aproveitar o melhor plantel que temos, não é isso, Lula? Sem dúvida. Agora eu acho que é um jogo dificílimo. O Curitiba está numa situação dramática, mais uma vez contra a gente. A gente já era odiado pelo Atlético Paranaense, depois de 2009 pelo Curitiba. E lá no estado fica um amigo só do Paraná, né? Eu acho um jogo muito complicado para o Fluminense. Por sorte nossa, nós temos ainda 6 jogos. E precisamos de 4 vitórias para ir para a Libertadores garantidamente. É muito improvável, com 4 vitórias, a gente não pegar essa vaga na Libertadores. Para as pessoas que falavam, né, que eu quero os 48 pontos, que não foram poucas pessoas, eu não tive em momento algum essa impressão de rebaixamento. Mas eu ouvi muitas pessoas em Facebook, em comentário, em conversa, dizendo que o Fluminense queria os 48 pontos, estava com medo. Eu achava que era muito pouco ponto que precisava alcançar. E que na realidade não são nem 48, eu acho que com 44 talvez até não caia, entendeu? O Botafogo talvez com mais 2 vitórias ou 3 não caia, porque ficou muito baixa a pontuação dos times lá de baixo, mas eu em momento algum esperava isso. Agora, falando do Curitiba, eu acho que vai ser um jogo difícil, eu estou indo para lá no sábado pela manhã, confiante, mas sabendo da dificuldade que a gente vai ter. Mas a gente tem uma sequência que a gente tem possibilidade de, independente do resultado do Curitiba, quero deixar claro isso para as pessoas não ficarem muito focadas em relação ao Curitiba, se não acontecer, perdeu. Não, eu acho que a gente, mesmo sem ganhar do Curitiba, empatando ou até mesmo num resultado ruim, a gente continua com a nossa expectativa de vaga na Libertadores. O time está jogando com disposição, o time está jogando com vontade. Não sei se é questão da premiação, essa questão toda que está envolvendo já há algum tempo o Fluminense, a questão dos salários, né? Esse comando do Fluminense complicado, né? Turbulento que está. Mas no momento a gente engrenou 4 vitórias, a torcida está super animada, confiante. E eu não estou diferente. Eu acho que é um jogo dificílimo. A gente seria favorito pelo elenco, né, pelo time, mas eu acho que a atmosfera não nos traz favoritismo, a meu ver. Apesar do Curitiba estar desesperado, mas vai com a torcida, aquela coisa toda. Então é um jogo que tudo pode acontecer. Não é que nem um jogo contra o Chapecoense, que a gente vai para o estádio achando que vai ganhar, né? Mas às vezes são nesses jogos que a gente se engana, né? Então, Lula, deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que a torcida está num momento eufórico? Justamente porque nós já vivemos isso em 2009, aquela questão do matemático, 1% para não cair, e agora nós temos 1% de chance de título. Quer dizer, essa arrancada que ficou, e está muito presente ainda no torcedor do Fluminense, que virou o time de guerreiro justamente por causa daquela campanha. Você acha que é uma questão de reviver esse passado tão perto? Na realidade o Fluminense virou o time do não tem impossível. Então o Fluminense virou o time do não existe impossível pra gente. Então o torcedor vestiu isso de uma maneira que hoje o torcedor do Fluminense ele tem uma autoestima elevada em relação a isso, né? Eu acho que tem chance, como o Andel falou, o título eu também não vejo uma possibilidade real, porque é muito difícil.
É uma combinação gigante de resultados para a gente. Primeiro temos que ganhar as 6 partidas e depois torcer para diversos resultados, né, de Inter e Cruzeiro principalmente. Eu acho muito difícil. Agora, eu acho que a vaga na Libertadores eu estou vendo muito animado, eu estou muito confiante nisso, muito confiante. Diga aí, Andel. Não, só para complementar, a gente estava conversando aqui antes da abertura do programa, eu e o Lula com o pessoal da mesa. É claro que a gente vai torcer até o infinito, até o outro sistema solar, para que o Fluminense consiga não somente a vaga no G4, como esse improbabilíssimo título. E eu digo improbabilíssimo, porque eu tenho que fazer jus à minha ciência, né, da qual eu vivo. Em 2009, a gente tem que levar em conta o seguinte: o Fluminense brigava contra os times da zona de rebaixamento, os times da posição 18ª, 19ª, 16ª. Agora é diferente, a gente está brigando com os cachorros grandes que brigam também pela mesma vaga que nós. E no caso do São Paulo especificamente, com quem a gente não joga mais, o São Paulo, ele sim, ele briga pelo título. Quer dizer, não basta só bater o Cruzeiro, não basta só que o Cruzeiro caia. O São Paulo tem que cair, e a gente tem, o Inter também, a gente tem que ganhar tudo. Impossível é? Não. É só muitíssimo difícil, mas torcemos sempre. Agora eu quero saber aqui do nosso amigo, já vou voltar com o Lula, do meu mestre cervejeiro aqui, o Lúcio Bairral. O Fluminense no primeiro turno vinha de uma sequência boa, até falaram que a Alemanha fez uma camisa rubro-negra, mas quem jogava um futebol da Alemanha era o Fluminense, né? Logo depois da Copa. Assim que o Cristóvão entrou. Então, no primeiro turno, o Fluminense era a grande sensação do campeonato e teve a alegria interrompida justamente contra o Curitiba, aquela quebra de sequência de vitória, empatou em 1-1 no Maracanã. Você acha que o time foi bom isso ter acontecido no primeiro turno para o time entrar mais focado nessa partida? Olha, naquele momento o Fluminense vinha jogando bem e era um jogo onde o Curitiba vinha mal, não tão mal quanto agora, mas o Curitiba estava numa posição intermediária na tabela e o Fluminense estava disputando o título. O Fluminense ele estava muito bem, quando parou a Copa ele estava disputando o título e quando voltou, enfim, o Fluminense engrenou boas vitórias, porém aquele momento não volta, aquele momento o Cristóvão entrou, o Cristóvão mexeu no time e arrumou um esquema legal naquele momento que deu certo por pouco tempo. Hoje eu não sei se as mesmas peças daquele momento do Fluminense podem reviver aquilo. Enfim, a gente nota o Fluminense agora com vontade de novo, com garra, com raça, disposição, mas é um time cansado. O Fluminense hoje é um time cansado. Você vê o elenco com o Fred, com o Sobis, com o Walter, com uma galera que não tem uma mobilidade, não tem uma velocidade que consegue correr o jogo todo, consegue sufocar o adversário como sufocava lá atrás com o Cristóvão, tocando bola e sendo cirúrgico nos ataques. Enfim, o Cristóvão se notabilizou por ser o carrossel tricolor, muito toque de bola, mas hoje o Fluminense não tem preparo físico para reviver aquilo. Legal, tá aí o nosso mestre cervejeiro, Lúcio Bairral, falando do jogo de Curitiba. Eu quero saber agora do Marcos Vinícius Caldeira, também sobre esse jogo do Curitiba, e se ele vê alguma semelhança com o jogo de 2009 também. Não muito, assim, realmente o Curitiba está precisando, está no desespero, né, mas... Fala aqui no microfone aqui, porque esse microfone... Então, eu não vejo tanta semelhança assim. Em verdade, aquele foi o último jogo do campeonato, né? Ele era uma disputa direta para quem seria o rebaixado, quem perdesse, se eu não me engano, estaria rebaixado. Nesse caso, o Curitiba está desesperado, mas ainda tem mais jogos pela frente, né? Eu acho o seguinte, o Curitiba está com problema com o Alex, que não sabe se vai jogar, ainda é dúvida para o jogo, o que é um grande para o Fluminense, isso é excelente, né? Lembrando que ele não jogou aqui, né? Exatamente. Ele não jogou e foi aquele horror, né? Mas enfim, cara, independente disso, o Alex é um diferencial no time do Curitiba. Em contrapartida, a gente também tem um desfalque do Edson, que não vai jogar por terceiro cartão. Eu acho que o Edson tem atuado muito bem nas últimas partidas. Acho que foi uma bela contratação do Fluminense, saindo um pouco daquele tipo de contratação medalhão, com o nome feito, uma aposta, que eu acho que foi uma aposta muito bem feita, eu acho que vai dar fruto. E o Chiquinho está fora, né?
E pro Edson deve entrar o Diguinho, infelizmente, na minha opinião, porque parece que ele está jogando bem. E, cara, pro Chiquinho estão cogitando botar o Carlinhos, que fez mais uma lambança. Remedinho. Tomando raiva. Cara, assim, não sei que nego ainda aposta no Carlinhos, cara. O Carlinhos acho que não vai ficar no clube, acho que até ele já sabe disso. Pra que apostar num cara que não vai ficar, que faz um monte de lambança, que não tá nem aí pra nada? Você colocaria o menino? Acho que era o momento de improvisar, botar o Fernando mesmo, enfim, não apostar no Carlinhos, entendeu? Agora, assim, é um jogo duríssimo, como o Lula falou, barrar o Wandel, mas eu acredito que se a gente jogar como vem jogando, aproveitando principalmente o desespero do Curitiba, a gente pode sair de lá com os 3 pontos, o que seria uma grande encaminhada para a conquista da vaga na Libertadores. Legal, parece que nós temos um amigo na linha aí. Quem é que está na linha aí? Boa noite. Boa noite, Cote. Boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor. E mandar até um abraço especial para você, Cote. Eu sei que você passou aí nessas últimas semanas. Desejo aí toda a força do mundo aí para o grande amigo. Obrigado, Daniel. Realmente a pancada foi forte, mas a vida que segue, né? A gente não está livre disso. A vida é essa mesmo, a gente nasce, vive e chega a nossa hora um dia. Infelizmente minha mãezinha não me deixou essa semana, mas ela torce muito por nós, está lá em cima olhando por nós e vida que segue. Mas bom, Daniel, que bom mesmo você ligar, porque nós temos notícias aí do crowdfunding, parece que está chegando ao fim, o resultado foi alcançado e tudo deu certo, graças a Deus, né, Daniel? Felizmente a gente já está quase batendo 180 mil, né? Estamos chegando em 120% da meta. As colaborações vão até às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Isso é muito legal hoje, que a gente divulgou a lista das 1.200 primeiras colaborações e a gente vê o nome aí de vários amigos fazendo parte já desse projeto. E hoje eu e o Heitor, a gente teve uma longa reunião com o Peter para definir alguns detalhes, né, do projeto nos próximos meses. Eu até já vou divulgar algumas notícias já em primeira mão. Uma é que está 100% confirmado que o livro do Casal 20, que já tem até o título Recordar é Viver, né, e a capa até já foi escolhida pela torcida, o livro vai ser exclusivo para quem participar e para quem participou, no caso do crowdfunding do Casal 20, Legal. Com a partir de R$120. A gente não vai colocar o livro à venda, ele não vai entrar nem em livraria, nem em loja nenhuma. O livro vai ser, dessa vez, diferente do que foi em 2012 no projeto do livro dos 110 anos, que teve uma tiragem extra que entrou depois da venda. O livro, dessa vez, vai ser realmente exclusivo para quem viabilizou esse projeto. Legal, Daniel, bacana mesmo. Agora já tem o dia do lançamento, já está com a data aí, que o pessoal vai lá no Biricutico, lá no lançamento da estátua? Eu até tenho a data, a gente fechou hoje a data, mas a gente vai anunciar sexta-feira no site oficial do Fluminense. Beleza. Eu posso adiantar que vai ser em fevereiro e vai ser depois do Carnaval. Isso dá para adiantar, para as pessoas já irem se programando, se planejando. Mas sexta-feira a gente vai divulgar o dia certinho. Pode contar com a nossa presença aí, tá, ô Daniel? Que a gente faz aí, seria um orgulho pra gente, tá? Um orgulho transmitindo, entrevistando o pessoal, os colaboradores, até para as pessoas se sentirem até gratificadas, né, em ter participado de um evento tão bacana como esse aí, de 2 atletas que realmente nos deram muita alegria. O Lula Alexandre... que assim, todos os amigos, tanto do canal Fluminense como do Panorama Tricolor, estejam lá cobrindo o evento, até porque também vão estar lá ex-jogadores do Fluminense que fizeram história junto com o Aston e Assis. Legal, Daniel. Temos aqui um convidado, o Marcos Vinícius Caldeira e o Lula Alexandre estão aqui. Vamos fazer uma pergunta para você, tá? 2 grandes tricolores. Maravilha. Quem vai primeiro aí? Oi, Daniel, Caldeira, tudo bem? Tudo ótimo. Só queria aqui o seguinte, eu recebi um e-mail, aliás, já achei fantástico, mais uma vez vocês pensam em tudo, de que poderia complementar, quem não tivesse doado, quem tivesse doado menos que R$120, poderia complementar agora para somar a doação anterior e poder ganhar o livro. Então eu queria confirmar essa informação e confirmando, obviamente eu completarei amanhã para chegar lá para receber o livro, é isso mesmo? Foi muito bom você ter colocado isso, Caldeira, porque teve muitos tricolores que de repente não leram
tudo que estava escrito lá no site do projeto, no comexaqui.com.br/casal20, e acabaram contribuindo com quantias que não dão direito ao livro, né, com quantias de R$120 para baixo. Muitos, inclusive, até amigos meus muito próximos, contribuíram com R$100, até R$110. E isso daí, pelo regulamento do projeto, não dá direito ao livro. Aí eu conversei tanto com o Heitor quanto com o Gabriel Pérez, a gente resolveu disparar esse e-mail para todo mundo que contribuiu entre R$20 e R$120, colocando a possibilidade dessa semana, que é a última semana do projeto, na reta final, das pessoas inteirarem e poderem chegar ao total de 120 para poder ganhar tanto o livro quanto o convite para o evento que a gente vai fazer. Show de bola, cara. Vocês pensam em tudo, então farei meu complemento porque eu não posso ficar fora dessa. Legal, Daniel. Agora o Lula vai te fazer uma pergunta aí, Daniel. Fala, Daniel, tudo bem? Oi, Lula, tudo ótimo. Bom, parabenizar sempre, estou sempre apoiando, né, o trabalho seu, do Heitor, junto, né, ao Fluminense, muito bom. Eu fiquei sabendo agora também aqui essa questão dos 120, só quem participar com 120 vai ganhar o livro. Logicamente eu estou participando com isso, mas enfim, se isso tivesse sido divulgado de repente desde o começo, me parece que, eu acho que foi uma decisão para frente, né, não sei, que não ia ter uma tiragem, com certeza essa contribuição ia ter sido bem maior, mais rápido o volume e uma chegada de final maior, né, do que esse valor, apesar de já ter alcançado o objetivo, né? Na verdade, Lula, até no site do projeto e também no primeiro comunicado oficial do clube, que a gente botou no site oficial, e no release que a gente mandou para a imprensa, a gente já tinha alertado a possibilidade. A gente colocou que, a princípio, a tiragem do livro seria exclusiva para quem participasse do crowdfunding e que a gente não garantia a venda em lojas ou livrarias depois. Mas a gente falou que a gente ia confirmar isso ao longo do projeto. Era uma ideia que a gente tinha, tanto eu quanto o Heitor, desde o início do projeto, até para valorizar quem participa e quem confiou no financiamento coletivo. E a gente hoje, conversando com o Peter, a gente trabalhou as possibilidades de tiragem do livro, os orçamentos que a gente tinha, com várias gráficas, e a gente cravou uma tiragem que permite, no caso, que só quem participou do crowdfunding recebeu o livro. Legal. Bom, enfim, o resultado foi alcançado. Parabéns mais uma vez. Estaremos presentes aí no evento, no que for convocado, a gente estará lá. Um abraço. Valeu, Lula. E muito obrigado também pela constante divulgação do projeto lá com o pessoal da Tricolores de Quito, que entrou em marcha no projeto nitidamente também. Valeu. Legal, Daniel. Pô, muito obrigado aí pela sua participação, Daniel. Leva um grande abraço para o nosso amigo Heitor. E estaremos aí no clube ainda essa semana aí para almoçar lá no Bar dos Guerreiros, hein? Comer aquele pudim maravilhoso lá, que eu sei que a gente deu um prejuízo da última vez, que foi dose, hein, cara? Pô, o dia que você quiser, Cote, está marcado, vai ser um prazer imenso. Se quiser almoçar amanhã ou sexta, vai ser um enorme prazer almoçar com você. Valeu, Daniel. Obrigado aí. Parabéns mais uma vez, tá, meu querido? Fica com Deus. Tudo de bom, cara. Valeu, muito obrigado aí por vocês, sempre pelo espaço. Beleza. Tá aí o Daniel Cohen, um grande amigo, esse cara é 100%, uma figura sensacional, o Daniel Cohen, enfim, sempre trabalhando junto com o Heitor Dalincourt. Se tem alguma coisa que funciona no Fluminense, esses dois realmente funcionam, né, Caldeira? Pô, só lembrando aqui, ontem eu e o Anderson fomos lá no grande Cinefute também, do grande tricolor Antônio Leal, do filho dele que organiza lá, e teve um filme lá, Looking for Rio, né? Que é um documentário francês feito antes da Copa do Mundo sobre o Rio de Janeiro, futebol e os grandes clubes. Quem estava sendo entrevistado pelo Cantona no Look for Rio? Nosso grande Heitor Dalincourt. Inclusive apareceu no filme cenas do Urubu, que hoje está empalado lá na empalhado na casa dele. O Heitor é meu amigo de infância, cara. O Heitor é 100%. E como é que termina o filme, Cote? Que filme? Esse filme, Looking for Rio, que a gente assistiu ontem. Gol do Walter, 3-0 no Fla-Flu. Que beleza. Que maravilha. Que maravilha. Olha só, são 19h30, horário de Brasília, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Oral Prime, clínica odontológica, e também do nosso querido Catalana, Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Um grande abraço para o Catalano. Vamos fazer um break rapidinho, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que a gente já está voltando. Ser fluminense é entender esporte como um bom gosto. É ser leal sem ser boboca e ser limpo sem ser ingênuo.
Ser fluminense é aplicar o senso estético à vida e misturar as cores de modo certo, dosar a largura do grená, a profundidade do verde com as planuras do branco. Ser fluminense é saber pensar ao lado de sentir e emocionar-se com dignidade e discrição. É reconhecer a qualidade alheia, aprimorando-se até suplantá-la. Ser fluminense não é ser melhor, mas ser certo. Não é vencer a qualquer preço, mas vencer-se primeiro para ser vitorioso depois. E jamais perder a esperança até o minuto final. Ser fluminense é gostar de talento, honradez, equilíbrio, limpeza, poesia, trabalho, paz, construção, justiça, criatividade, coragem serena e serenidade decidida. Ser fluminense é unir caráter com decisão, sentimento com ação, razão com justiça, vontade com sonho, percepção com fé, agudeza com profundidade, alegria com ser, fazer com construir, esperar com obter. É ter os olhos limpos, sem despeito e claro como a esperança. Ser fluminense, enfim, é descobrir o melhor de cada um para reparti-lo com os demais e saber a cada dia amanhecer melhor, feliz pelo milagre da vida como prodígio de compreensão e trabalho para construir o mundo de todos e de cada um, mundo no qual tremulará a bandeira tricolor. Uma rádio feita de tricolores para tricolores. Vocês. Nós. Por 90 minutos. Uma caminhada que se iniciou há mais de um século e não vai parar. Somos persistentes, guerreiros, vencedores. Tá na pele, tá na alma, pra sempre. O Fluminense é a sua torcida. E a torcida é o Fluminense. E agora, você vai viver o Fluminense de forma ainda mais intensa. Sócio Futebol. Orgulho de ser tricolor. Bem-vindo ao time. Cláudio Cotti. É tudo nosso. 19h34, horário de Brasília, de volta ao programa Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu, Rádio Canal Fluminense, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense. Paulo Roberto Andel, passo a bola para você, para a gente conversar com o nosso amigo Lula, grande convidado, ilustre tricolor, Paulo. Isso, então vai ser a nossa função aqui da mesa, vamos fazer algumas perguntas para o nosso querido conselheiro Lula Alexandre. Eu começo fazendo a primeira, Lula. O time vinha numa situação complicada, de repente reagiu, saiu daquela situação dos 48 pontos que, para alívio de muita gente, passou inclusive a brigar pelo G4. Como é que você vê hoje, como conselheiro torcedor do Fluminense, pessoa assídua no clube, como é que está o cenário do Fluminense, o ambiente do Fluminense, para a gente já pensar, por exemplo, em 2015, tanto em termos de time quanto em termos de situação política? Na realidade, pensar em futuro ainda é uma coisa muito cedo para avaliar, né? Pensando no momento, né? O que acontece? O Fluminense estava num momento muito turbulento interno, que a torcida às vezes normalmente não sabe o que está acontecendo. Se você pegar o número de pessoas que acompanham de perto isso que acontece, é pequeno mediante o tamanho da torcida do Fluminense. Então a torcida do Fluminense às vezes ela não entende por que acontece aquilo, por que o Fluminense perde para o América de Natal daquela maneira. Então a gente teve muito problema nesse período pré esses quatro partidas que a gente ganhou, que realmente deixou as pessoas totalmente desanimadas internamente, um momento extremamente turbulento, de um desmando, de uma falta de liderança para resolver o problema muito grande,
que chegou àquele ponto das pessoas quererem 48 pontos, porque achavam que ali só ia ser derrota, porque o time ia entregar o jogo e porque não estava pagando salário. Tivemos essa questão dos bichos que tinham um compromisso para se pagar, depois não era para pagar, sem entrar em detalhe, mas falando por cima, né? Por alto. Tinha que pagar um valor, a Unimed tinha que pagar um valor, aí de repente os dois não têm dinheiro, aí não tem dinheiro para pagar, a diretoria não tem credibilidade junto aos jogadores, aí os jogadores também fizeram aquele negócio que, se você perguntar internamente, diz que não fez. Se você pegar o departamento de futebol, não tem isso, aqui está jogando com vontade, a gente sabe que não estava. E porque a gente conhece o Fluminense, você sabe quando o time perde uma partida jogando bem. O Fluminense jogou contra o Corinthians no Itaquerão, eu estava presente e eu saí de lá muito satisfeito, e mesmo se tivesse perdido, eu também sairia satisfeito, porque a gente jogou muito bem. Então, a gente empatou porque o time cansou um pouco, o Corinthians estava jogando em casa, deu uma pressão e eles conseguiram um empate. Mas a gente viu que aquilo é o Fluminense. Então, você perder naquelas condições, tudo bem. Agora, perder como perdeu para o Vitória no Barradão, Botafogo em Brasília, América de Natal e tem mais um jogo. E para o Goiás, pela Sul-Americana, você vê que aquilo não foi uma coisa normal. Não adianta dizer que é normal. Aí alegaram que era soberba. Alegaram que era soberba interna dos jogadores. Na minha concepção não tinha isso. E está comprovando agora que o time tem capacidade, tem condição de ganhar. Entendeu? Eu acho que os jogadores, a diretoria ela tem que ter o respeito, pagar o salário, procurar pagar em dia, procurar tudo aquilo que ela se comprometer, cumprir. Porque sabe como é que o jogador de futebol é? A gente fala assim, o cara ganha muito, ganha 200, ganha 300, ganha 500 mil, será que um atraso, sacanagem, né? O cara fazer isso e tal. Mas a gente sabe que historicamente o jogador é assim. Já tivemos casos que não, o Fluminense em 95 foi campeão, pelo que me consta, com 6 meses de salário atrasado. Então, é inconcebível isso que a gente estava vivendo. Então a torcida estava muito entristecida, com várias turbulências. Aí o Fred fez aquela declaração, infelicíssima, inclusive a própria... o pessoal do Fluminense internamente falou que ele foi muito infeliz naquela declaração, da forma que ele fez, e não vamos entrar em campo. Então aquilo criou uma atmosfera péssima no Fluminense, de horror, né? De horror. E a torcida ficou muito triste, aí deu uma baixa de público, a torcida desanimada, pensando em talvez não cair, algumas pessoas. Então o time agora resolveu, houve alguns acertos aí, salariais, houve uns comprometimentos de bicho também, que eu acho uma loucura isso, mediante o salário que eles ganham, mas é a prática do futebol, né? E agora o Fluminense está com uma perspectiva para todo mundo muito boa, a torcida está super animada, tem que estar, porque o time realmente está jogando um futebol digno, né? Do Fluminense, né, apesar de ter momentos no jogo que a gente pode perder e tal, mas estamos muito bem encaminhados para alguma coisa melhor. Pode não acontecer? Pode não acontecer, mas você vai para o estádio motivado. É diferente. Então o Fluminense hoje está diferente. Aí você me perguntou, o ambiente hoje está mais leve. Por causa disso, porque as coisas, o resultado ele engana, ele acoberta muita coisa. Então, se não fizer marola dentro do clube para não criar uma onda, então a coisa vai encaminhando. Aí a gente tem um mês pela frente para resolver nossa vaga na Libertadores. E você me perguntando sobre o ano que vem, é complicado te responder em função de Unimed, o problema que tem, aí falando que assinou um contrato de 32 milhões, a gente não sabe se foi, os 32 tem exclusividade, não tem, vai poder ter uma verba vinda de outro patrocínio, a Adidas vai encorpar legal, como é que vai ser a questão da renda, a gente vai ter o dinheiro está liberado, vamos poder ter um fluxo de caixa para poder pagar isso, para minimizar o prejuízo que o Fluminense tem mensal. Então, e o que vai contratar? O Celso vai entrar com alguma coisa, a Unimed entra com alguma coisa, não entra o Fluminense. Porque o Fluminense sozinho, no padrão que está, é contratação de Edson, que está sendo um bom jogador, mas vão ser apostas. O Fluminense hoje não vai pegar mais jogador pesado que nem vinha pegando com a Unimed. Não vai, o Fluminense fazendo isso dificilmente vai fazer. Só se o jogador vier muito barato, aquele jogador que vem de fim de carreira. Essa é a realidade. Então agora, pegando um jogador pontual certo, é possível que a gente consiga ter uma qualidade e ter sorte também na aquisição do atleta. Agora, para concluir, você faz um contrato com um jogador como o Edson de 2 anos, né? Você apostou no Edson, um exemplo. Aí o Edson é horroroso, não é o caso, mas ele é horroroso. O que você vai fazer com esse cara? Porque se você com a CLT agora tem que pagar os 2 anos de contrato do cara. E isso é um problema que a gente tem no futebol. E quando contrata um craque também, você contrata o cara a peso de ouro, ele não engrena no time, não acerta, aí vira aquele horror dentro do clube, entendeu?
Aí, Lula Alexandre elucidando bem aí a situação do Fluminense atual. Você quer falar alguma coisa, Lúcio? Ou Marcos Vinícius Caldeira? Fazer algumas perguntas aqui. O Lula até que me encaminhou algumas questões aqui, não sei se vai ajudar a responder. Assim, a galera me pergunta muito, o Lula pode até ajudar, me ajudar. A galera acha que a gente é conselheiro e por conta de ser conselheiro a gente tem todas as informações no clube. Cara, eu digo e repito, o Fluminense, principalmente o departamento de futebol, é uma grande caixa preta, assim. É muito difícil conseguir informação, não é transparente, como não é transparente a questão do contrato com a Unimed. Enfim, as pessoas pensam que a gente está lá no conselho, a gente tem todo acesso ao futebol, pode pedir jogador. Cara, é uma grande caixa preta. Então, só assim, tentando pegar os últimos notícias não, né? Na verdade, as últimas especulações. Assim, o momento do financeiro do Fluminense é muito ruim desde 2013, né? Enfim, desde das penhoras, e aí, cara, eu vou debater com todo mundo, eu acho que foi uma penhora política, orquestrada, engendrada, e galera, que parece que a galera mais técnica acha que tinha motivo para penhorar, enfim, mas isso é uma discussão. Desde 2013, então, a gente vem passando por esse problema. As últimas especulações de notícias nos últimos tempos é que, em princípio, parece que agora resolveu de fato esse problema com o refis. A gente até teve a discussão do aumento de mensalidade, inclusive que nós votamos contra, né, Lula? Acho que você votou contra também o aumento, não me lembro. Sim, mas foram 7 votos contra, mas eu votei só para justificar o meu voto, como eu justifiquei na hora. Eu votei contra porque eu achava que não pelo valor, para mim o valor foi até muito baixo, poderia ser até maior, né? Apesar do clube não estar oferecendo nada para isso, teria que melhorar muito, mas o problema não é o valor, o problema é o momento que estava vivendo. É um momento de terror que a gente estava vivendo e o presidente querendo um aumento de mensalidade, que até precisava, mas o meu não foi uma represária ao que a gente estava vivendo. O meu não também foi um gesto político, cara, assim, o clube tem que dar contrapartida para pedir alguma coisa, não estava dando nada. Exatamente. Mas a grande alegação é que, cara, com esse dinheiro, não só para poder pagar as contas, também era a questão do pagamento. Então a minha pergunta vai no seguinte sentido. Você tem da tua vivência que está lá dentro o tempo inteiro, tentando se informar, procurar, enfim, saber das coisas. Enfim, resolveu esse problema de uma vez por todas. Ninguém me responde isso. Está resolvido, galera, o problema da penhora. A informação que eu tenho é que está. E, cara, a perspectiva para 2015, com esse problema da penhora resolvido, acho que é interessante, porque no mínimo a gente tem fluxo de caixa para pensar em 2015. Essa conta da Unimed de 32 milhões, para mim, não bate. Porque se você fizer uma conta de 32 milhões por 12, dá 2,5 milhões por mês. Aí você pega só salário de Conca, Fred, Cícero e Walter, já bateu os 2,5 milhões, não sei como é que vai sobreviver. Então, mas, assim, a minha visão hoje é que realmente resolveu de uma vez por todas essa questão de penhora. A gente vai para 2015 com isso resolvido. Essa é a tua impressão? Você tem alguma informação? Como é que é isso? Bom, até pouco tempo atrás, realmente estava com esse dinheiro preso. Teve que ser feito um pagamento às pressas, que foi, houve uma contribuição, vamos dizer assim, de uma pessoa que adiantou esse dinheiro, uma pessoa do clube que adiantou esse dinheiro, porque o Fluminense não tem, né? E o Fluminense tem um déficit mensal, isso é fato. O Fluminense tem um déficit mensal da ordem eu acho que entre 1 e 2 milhões, entendeu? Uns 2 milhões que a gente tem. Aí tem a coisa de cota e tal, em função das receitas desses acertos que nós temos com o refis, o ato trabalhista. Então o Fluminense tem uma receita da Globo e recebe o descontado já desses acertos. Então o que acontece? Eu não sei, com a saída de alguns jogadores, com a folha de caixa a folha salarial mais baixa, pode ser que esse valor diminua, vai se buscar receita também do Campeonato Carioca e tal, pode ser que diminua. 32 milhões, se você dividir, pode ser que sejam só esses jogadores, porque eu acho que a Unimed, a médio prazo, a tendência é a saída dela. A gente sabe que é isso. O presidente outro dia falou na reunião do Conselho que é um momento realmente, isso é uma coisa que deve acontecer, entendeu? Em função da situação que está a Unimed e tal. Então, tem o Cícero, que é um contrato de 4 anos, tem o Conca também, que é um contrato, o Fred vai até o final do ano. Então você pega esses valores aí e ano a ano isso aí pode ir diminuindo. E o Fluminense vai ter que saber andar com as próprias pernas, né? E falando dessa questão do Conselho Deliberativo, é exatamente, além de não ter muitas vezes acesso a muita coisa, quando tem alguma coisa para votar, a gente sabe que tem o grupo do político no Fluminense que aprova uma situação que acha que tem que ser, está na gestão, várias pessoas do grupo estão na gestão. Mas Lula, uma outra coisa, essa cisão
se vier de uma vez só, se a Unimed acabar de um ano para o outro, tirar todos os investimentos, o Fluminense... Ela vai ter que pagar os jogadores que ela tem contrato. Jogadores, e claro, mas... o Fluminense vai ter que andar com as pernas? Vai ter que andar com as próprias pernas. Só que a melhor transição seria, em algum momento, ela diminuindo gradativamente... Que é o que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer sim. Abrir mão da exclusividade da camisa. É o que eu acho que vai acontecer. Existe um papo nesse sentido, está sendo conversado isso. É isso que vai acontecer, porque vai chegar uma hora que eles não vão dar um valor. O presidente... após essa reunião do Conselho, comentou que a camisa do São Paulo, que não conseguiu 12 milhões, que o Santos conseguiu 8 milhões, você vê um patrocínio de horror no Santos, né? Então conseguiu isso, o mercado está fechado, então eu não sei o que você vai conseguir, se vai conseguir manga, se vai conseguir o Master, tá muito difícil, tem times que ficam um ano sem patrocínio. Então o Fluminense vai ter que trabalhar para ter uma independência da Unimed, num momento de transição, alguma coisa paralela, e depois a independência, vai ter que fazer, não tem saída. Aí tem Xerém, vai ter que vender 2 jogadores de Xerém, vai ter que apostar em jogadores como o Edson, né? Guilherme Matias também. Guilherme, eu achei um zagueiro interessante. O Fluminense também, a torcida também, ela pega no pé geral. Isso é uma tradição da nossa torcida. A crítica, né, é muito forte. Poucos os jogadores saem ilesos do Fluminense, sempre tem isso. Então não tem saída, né? E só uma coisa aqui, só complementando, a gente também tem que entender que o futebol brasileiro vive um momento muito delicado, né? Assim, o país vive, mas o futebol brasileiro, principalmente, primeiro porque a gente tem, por um lado, uma emissora de TV que claramente está tentando uma espanholização do futebol, está botando cotas totalmente assimétricas, ou seja, 2 clubes vão ganhar muito dinheiro, alguns vão ganhar mais ou menos e outros pouco. Isso o Peter, inclusive, deixou isso bem claro na última reunião do Conselho. Ele falou abertamente que a situação... Enfim, hoje a gente vai receber a terceiro grupo da cota de televisão, que é um horror, né, pra gente, enquanto os outros lá vão ganhar... Que oferece mais torcida, né? Sim, mas, cara, assim, mas inclusive isso é uma discussão que, inclusive, a Espanha está revendo essa questão dela, porque viu que não dava problema, enfim. Outra coisa também é que o mercado brasileiro de futebol está se ajeitando, porque, cara, os salários que se pagavam aqui, cara, a realidade hoje é absurda, né? O Fluminense também, a Unimed ficou fora da curva com esse salário, mas não é só a Unimed, maior galera também ficou pagando salários astronômicos para jogadores, e isso está tendo que ser revisto. E os jogadores têm que entender esse momento, que não adianta, que a gente estava conversando agora há pouco, não adianta o Carlinhos pedir 400 mil, cara, que ninguém vai pagar no Brasil, ninguém vai pagar. Aliás, não pagaria para um jogador 1000 vezes melhor que ele, que dirá para ele, porque o mercado está se readequando. E só, não sei se você está sabendo se essa informação procede, outro dia eu li, enfim... Essa questão do contrato da Unimed e Fluminense está dando um problema, não sei se é verdade o que eu falo aqui, se eu li, então, não sei se você está sabendo, estou querendo até perguntar. O Edinho tomou uma pancada da Receita Federal, isso foi informação que eu li, que eu ouvi. Porque o que acontece, como é direito de imagem... Mas qual é o Edinho que você está falando? Edinho, campeão de 2012. Está no Grêmio. Está no Grêmio. Tá no Grêmio. A Receita Federal foi em cima, porque, cara, era direito de imagem, parece que isso não estava declarado. Então, cadê aquele dinheiro todo que ele recebeu e tomou uma multa pesada? E acho que os jogadores do Fluminense estão preocupados com isso também, porque, cara, quando sair, a galera tá indo atrás. Essa informação procede? Como é que é? Eu li isso. Não li, não estou sabendo, mas o que eu posso dizer, se eles foram atrás da pessoa... que recebe direito de imagem, que ele é uma pessoa jurídica, e ele dá uma nota fiscal para a Unimed, dizendo que ele recebe como direito de imagem. Não, ele está dando a nota fiscal, então ele já, teoricamente, ele tem que pagar, né, o 3% ou 5% daquele valor que ele recebeu para a Receita. Então, só se ele não pagou nada, mas tanto é que por isso que existe o direito de imagem, porque o imposto fica uma coisa menor. O direito de imagem também não é uma exclusividade do Fluminense, né? Todos os clubes usam esse expediente para conseguir abaixar. Porque no Brasil, com essa carga tributária, você não tem a menor condição. Se não tivessem achado isso anos atrás, você estava morto aqui no futebol brasileiro. O cara ia receber 50 mil, aí paga 50 mil de imposto. Ninguém ia aguentar um troço desse. E o jogador paga dos 50 mil, 27,5% de imposto de renda. Quer dizer, não tem... Agora, se a sua percepção, tu acha que... A minha percepção é que, mesmo com essas dificuldades que a gente falou aqui, eu acho que 2015... Cara, esquece a fartura de 2012, 75 milhões de investimento. Cara, mas assim, pra realidade do Fluminense, do futebol, acho que 2015 tem uma boa perspectiva. A gente estando com essa questão resolvida, de penhora, ter fluxo de caixa, entrar as cotas de TV de novo que não estavam entrando. Assim, enfim, e até com esses 32 milhões da Unimed, eu achei até razoável
que Bess, que eu acho que essa conta não fecha, acho que o Fluminense tem capacidade para se... Assim, não vai fazer um time como fez em 2012, mas acho que é um time que para brigar, para disputar essa coisa toda. Você tendo em vista que o Nacional do Paraguai, né, foi a final da Libertadores, você por aí você tira, né? Pois é. Então, dá pra fazer. Vai acabar de mata-mata, assim. Acho que, por exemplo, o campeonato de ponto corrido eu entendo que tem que formar elenco. Também. Agora, pra mata-mata, cara, você tendo um time, os 11 bons e que não se machuquem, dá pra levar. A gente viu aí, cara, o Corinthians foi campeão com o mesmo time o tempo inteiro. Eu acho o seguinte, o jogador tem que jogar com vontade. O Fluminense tem um elenco, por mais que reduza agora, se o jogador joga atitude homem, postura, você pode perder um jogo, pode perder um campeonato, mas você perde com honra, entendeu? E isso que tem que ser visto. Se o Fluminense conseguir ter um comando no Fluminense, que tem uma hierarquia, um respeito, aonde o jogador saiba quem manda no futebol do Fluminense, que ele respeite aquela pessoa, que ele confia, que ele sabe que aquilo ali que é falado, aquilo é cumprido. A partir do momento que você tiver isso funcionando, a chance do Fluminense dar certo é muito maior. Agora, a partir do momento que a pessoa fala uma coisa, não cumpre, mente, o outro não vai, não assume, o outro diz que a culpa não é dele, o outro parece um fantasma Gasparzinho, está no clube trabalhando, você não vê, entendeu? Então, não sei. O 2015 ele vai ser bom, se vier um panorama bom, de postura, comando, de pontualidade pontual nas contratações, de respeito de comando, de hierarquia, trabalho profissional, o Cristóvão sendo mantido fazer um bom trabalho também, os jogadores focados, recebendo o que for prometido cumprir, aí a nossa chance em 2015 é boa. Se não fizer isso, vai ter problema em 2015, mas não tenha dúvida nenhuma, o futebol ele é assim. Se você não cumpre aquilo que você promete, é problema. Se você não tem respeito... Quem manda no Atlético Mineiro? O Calil. Lá, o cara olha pro Calil e já fica se tremendo. Ele afastou agora 3 jogadores. Hoje é semifinal. Afastou. Show, André. É outro padrão. É outra postura. Eu sinto muita falta disso no Fluminense. Não, mas isso é uma coisa de longa data, né? Não é só nessa gestão. Não é só nessa gestão. Inclusive, isso é uma coisa inclusive o Fluminense, no campeão de 2010, 2012, assim, eu comentei isso aqui. Na entrega do prêmio na entrega do prêmio do Brasileirão de 2010, o cara de areia mijada lá do Corinthians lá pegou o microfone e falou um monte de besteira. Falou um monte de besteira. Ninguém vai falar. E o presidente tinha toda a oportunidade de pedir a palavra e dar um tapa de luva de peru. Porque quem tem telhado de vidro não atira pedra em outro telhado. Ele tinha um discurso para fazer ali, entendeu? Você imagina, você imagina seu Eurico. Você imagina se é o Sanches falando isso pro Eurico? Ele não falaria. Não precisava ser Eurico, não. Isso jamais vai acontecer. Bastava que eu fosse. Porque essa é a última coisa que aquele sujeito ia falar, a última palhaçada que aquele mijado ia fazer, ia ser na minha frente naquela situação. Pois é. Como tantas outras, depois a gente vai falar aqui, enfim. O último tema do nosso programa lembra muito bem essa questão da institucionalidade do Fluminense. Eu quero saber rapidinho, agora que são 19 horas e 54 minutos, já vai chegando no final do programa, quero saber do querido mestre cervejeiro, Lúcio, se você leu a coluna do nosso amigo Rodrigo Rhodes de hoje, dizendo que a torcida do Fluminense não grita mais o nome dos jogadores, eu achei interessantíssima a coluna do Rhodes. Muito legal a coluna dele. É uma postura. Primeiro explica pro ouvinte o que até convida o ouvinte para ler. Tá no site, tá nas redes sociais do Panorama. O Rhodes foi muito feliz falando sobre a torcida e sobre a institucionalidade do clube, ao invés de gritar nomes de jogadores, enfim. Vou convidar as pessoas a entrarem lá para se aprofundar mais. Mas eu acho que quem veste a camisa do Fluminense tem que ter um respeito institucional que deixar de endeusar A, B ou C, ou D, ou enfim. A torcida precisa mostrar mais o endeusamento institucional com a camisa do Fluminense do que de um atleta específico ou de um jogador específico, enfim. Mas, Lúcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse comportamento, ele não veio propriamente de uma solução pensada, veio de um momento de irritação, de conturbação, como antes o Lula Alexandre narrou muito bem aqui pra gente. Isso na verdade não foi uma reação àquele mau momento, e agora que a gente está numa nova fase,
num momento melhor rumo ao G4, né? Quer dizer, já no G4 e rumo à ratificação desse G4, você não acha que isso haveria uma mudança de comportamento para isso? Ou você acha que esse comportamento da torcida vai se manter? Olha, eu não sei, a torcida do Fluminense ela é diametralmente oposta às outras. A torcida do Fluminense é esquizofrênica até certo ponto. Quando o Fluminense começou a empatar, deu aquelas duas entregadas de paçoca contra Goiás e Atlético e América Mineiro, América de Natal, a torcida do Fluminense desesperada para não cair. Aí agora ganha 4 jogos, vamos que dá para ser campeão. A torcida do Fluminense é 880. E aí isso passa para o time. O Fluminense é um time 880. Desde da era dos pontos corridos, você conta nos dedos de uma mão o resultado do Fluminense no meio de tabela. Ou é briga pelo título ou é briga para não cair. O Fluminense, a torcida é assim e passa para o time dentro de campo isso também. A torcida do Fluminense é o 880 e o time do Fluminense é o 880. Então, por isso, a gente estava no meio da tabela, um monte de gente esperada pelos 48 pontos, para não cair, porque é ou lá ou cá, não adianta. Eu até concordo com essa estereótipo do Fluminense, mas olha só, a gente, 2013 e 2014, tem todos os motivos, todos, absolutamente todos, para desconfiar. Eu fui chamado em 2012 de Pachecão. Que, para quem não sabe, foi o torcedor símbolo de propaganda direta com a 32, que é aquele torcedor que tá sempre. Cara, eu, mais do que ninguém, se tem alguém igual, eu sou otimista e vou torcer até o fim, até o último segundo. Agora, 2013, 2014, eu e Lula, por exemplo, eu menos que o Lula, mas a gente viveu aquele final de 2013, se encontrou no clube várias vezes, desesperado com a situação, vendo que estava dando mole, que não estava acontecendo. A gente não sabe, o Lula até sabe, mas não sabe, mas sabe que teve sacanagem dele. Então, cara, assim, a partir do momento que o Lula falou, cara, que ele foi pro jogo do Corinthians, e foi a minha percepção, eu não fui, mas pela televisão, a minha percepção, se o Fluminense tivesse perdido aquele jogo, a gente não teria ficado triste, cara, não teria, porque, cara, é do futebol, são 11 contra 11. A partir do momento que joga, a gente não fica triste. Agora, cara, ver a palhaçada que aconteceu contra a América de Natal, a palhaçada que aconteceu contra o Botafogo e contra o Vitória, aí não tem como cara, aí um pachecão como eu, fiquei preocupado com o rebaixamento, como o Lula falou, e fiquei mesmo. Cheguei, até eu e o Lula uma vez ficamos até 2 horas da manhã conversando pelo WhatsApp, cara, preocupado, porque, cara, a gente viu o que aconteceu em 2013, as entregadas, coisa toda, e eu tava vendo aquela coisa toda acontecer de novo. Então, em parte você tem razão que a torcida do Fluminense é desse jeito, mas, cara, 2013, 2014 nos deram todos os motivos para desconfiança. Por isso eu estou muito esperançoso de 2015, que resolvido essa questão toda, livre, que 2013 realmente acabou, que a gente tem, por mais que não vai ter fartura de dinheiro, vai ter pelo menos o mínimo para se planejar, a gente possa voltar a só falar sobre futebol no Fluminense. Estamos cansados de falar de jogador, entrega, de corpo mole, essa coisa toda, cara, isso não cabe no futebol. Só para complementar, Caldeira, é bom lembrar, o Lula estava lá na Arena Corinthians, eu também estava. Não só o Fluminense teve uma atuação muito legal, como a gente foi roubado. Porque a gente tinha saído de lá com a vitória. É verdade, bem lembrado. Fomos roubados, um gol anulado do Henrique. Um pênalti que não foi marcado. Um gol do lado do Henrique e um pênalti no Fred que não houve. Quer dizer, ainda teve esse detalhe, né? Legal, tá aí. Queria voltar num assunto aqui rapidinho. O Fluminense agora tem a volta do Cícero ao time, né? E o time embalou aí 4 vitórias sem a presença desse jogador. Queria opinião rápida de cada um. O que muda com a volta do Cícero? Vocês veem com bons olhos ou não é hora de voltar ninguém para o time? Olha, eu acho o Cícero um jogador importante, não estava passando um momento muito bom, mas eu acreditaria para ele a vaga, entendeu? Eu tiraria o Walter e botava ele com o Fred na frente, sem dúvida nenhuma. Só aquela jogadinha dele de cabeça, o passe dele, para mim já é o suficiente. O Walter não foi, ele ganha todas as bolas, é um negócio impressionante. É uma espécie de semi-da maravilha, entendeu? Então, eu botaria o Cícero, eu não sei se está em ritmo de jogo também, tem que ver, mas o Walter também pesado do jeito que é, apesar dele ter um bom passe, uma boa proteção de bola, mas eu botaria o Cícero, se não der certo, você substitui. Eu teria essa opção, né? Eu concordo inteiramente aqui com o Lula. Acho que, inclusive, em termos de esquema, voltaríamos para o 4-2-3-1.
Eu adoro esse esquema. Hoje tá jogando um 4-2-2-2 com Walter e Fred, que, cara, Walter, eu comemorei muito a vinda do Walter, mas acho que ele se perdeu um pouco. O próprio clube também não soube dar um apoio. Acho que isso vai ter que ser resgatado em algum momento. Mas eu acho que Fred, já falei várias vezes, Fred e Walter ele sobe, Fred não dá certo. Então eu apoio inteiramente a volta do Cícero. Não sei se ele volta para esse jogo, acho que não, pelo que tá dado aqui. Agora, é isso que o Lula falou, cara. Um jogador importantíssimo, tem feito gols, dado assistência, que pese que em Seattle, nos últimos jogos, principalmente, não tem lembrado aquele Cícero de 2008, de 2007. Mas, cara, um jogador fundamental para o esquema, marcação, bola no alto, passe, faz gol. Então, eu, assim que pudesse, eu voltaria correndo com ele, sem sombra de dúvida, com volta para o banco. O Walter tem contrato até o fim de 15, não é isso? Exatamente. E tem aquela situação do dinheiro, dos 25% do Porto que está saindo lá para negociar aquela loucura. Entendeu? E aí é uma outra história que, enfim, deixa quieto. Toda negociação que a gente faz com gringo, a gente bota a molecada de Xerém, porque foi com o Deco, foi uma galera. Porque não tem o dinheiro que se comprometeu. Até mesmo a compra do Herói Conca se deveu a isso, né? A gente teve que passar pra frente o Alan e o Michael, né? Cara, eu acho que o Walter, foi uma. Tem certas coisas do futebol também que é um pouco de falta de sorte. Eu entendo que o Walter veio porque o Fluminense. Exigência do Celso. Eu acho que. Isso eu te afirmo. Porque para o meu entendimento é o seguinte: estava todo mundo certo que o Fred ia arrebentar na Copa do Mundo e ia poder passar o Fred depois. Assim, não sei se eu estou falando. Ele foi destaque do campeonato passado, o Gordinho. E você sabe como é que o nosso patrocinador é. Ele gosta de. Junto das coisas que ele faz, vem o pacote também, né? E eu vou ser sincero, eu não achei ruim. Eu não tive essa visão, não. Também não achei ruim. Mas ele foi uma coisa dele realmente, porque tinham pessoas que não queriam. Porque, inclusive, o meu entendimento era esse, cara. Veio o Walter, o Fred provavelmente vai arrebentar na Copa. Vai precisar passar porque o investimento no Fred foi muito alto, do que se foi gasto com o Fred, que acho até que por todos os problemas que tem o Fred e tal, mas até foi um retorno em termos até de formação de torcida. Agora, cara, eu não sei como é que vai fazer com o Fred e Walter. Um substituir o outro. Esse negócio de botar um do lado do outro, cara, pode dar certo? Pode. Agora, não pra longo prazo. O Fred não joga todos os jogos também, né? Mas tem jogado ultimamente até o final. Cara, eu queria dizer o seguinte, em relação ao Fred, para aproveitar, inclusive, esse momento que ele voltou uma fase melhor, marcando gols de todas as partidas. Pelo amor de Deus, Cristóvão, evite ao máximo do Fred ficar voltando como zagueiro o tempo todo no primeiro tempo. A gente tem que aproveitar, maximizar o potencial dos jogadores. O Fred é o matador, o finalizador da área. Quanto mais tempo ele ficar na área incomodando o adversário, é melhor. A gente, inclusive, ganha com isso, porque a gente prende o time adversário na intermediária dele. E sobre o Walter, eu queria falar o seguinte. Cara, eu não tenho dúvida, Lula, assim, você deve ter visto muita coisa também, Cote, a gente está na lista dos menos jovens da mesa. Eu não tenho dúvidas que o Walter é um dos jogadores que tem a técnica mais refinada desses que já atuaram no Fluminense nos últimos 30 anos. O problema é que está indo pelo ralo, completamente pelo ralo, pela total falta de condição física. Condicionamento físico ele conseguiu fazer uma temporada no Goiás, num time que jogava o tempo todo pra ele, e ele tem qualidade. Mesmo gordo. Exatamente, só que não dá pra fazer aquilo 2, 3, 4 temporadas seguidas. Na partida agora na partida que a gente venceu contra o Goiás, teve uma bola que alguém lançou pra ele nem mas ele perdeu 13 quilos quando chegou no Fluminense. 13 ou 16, eu não me só que veio a Copa, agora. Voltou tudo. O Renato saiu e desandou. Pois é, ele fez uma cirurgia de boca, de dente, alguma coisa assim, durante a Copa e mesmo com a boca interditada, conseguiu engordar. Agora, mas aí é genético também, eu acho que no caso dele é genético. Sim, mas ele tem esse peso agora, ele é um menino novo, parece que tem 25 anos. Não lembro a idade. O Walter tem 25, 26 anos, enfim, alguma coisa assim. Hoje, ele ainda não se lesiona tanto. Agora, com esse sobrepeso para um atleta profissional, joelho e tornozelo daqui a pouco vai gritar. Cara, eu acho que não aguenta. O Walter não tem que ser magrinho, ele tem que estar no peso. Acho até que ele voltou ao peso dele de 90. Ele já declarou isso, ele sabe usar isso bem. Mas tem que perder um pouquinho. Faz bem pivô, ele tem técnica, ele sabe usar isso bem, cara. Enfim, agora, primeiro, não vamos querer ele magrinho. Agora, cara, não dá pra ele jogar de segundo atacante, cara. Ele é um homem pra jogar lá de pivô, não tem jeito. Ele até jogou assim um pouco no Goiás, mas vai dar certo uma vez, não vai dar. Mas ele tem que ficar lá dentro, ele pra substituir o Fred. É um ou outro, entendeu? Eu até acho hoje que o Cristóvão erra
E apesar que eu achar também que Sobis e Fred é um problema, mas, cara, entre essas opções, eu acho Sobis e Fred melhor que Walter e Fred. Tem dado certo, ganhou as 4, porque são coisas de futebol. Não Sobis a fase ruim, viu? Cara, assim... Gosto dele, mas a fase é ruim. Mas assim, eu acho que o Fred, acho que ele renderia melhor que o Walter. Eu acho até que o Walter é ou 9 lá na frente, ou ele pode voltar numa eventual mudança tática dentro de jogo a armar junto com o Conca. Ele tem um passe espetacular. Agora, homem de lado, impossível. De velocidade, impossível. Ele pode até armar jogo. Ele pode até vestir a 10. Cristóvão andou nem botando ele. E armar pra não chegar, né? Armar pro cara da frente concluir. Porque pra ele armar e chegar na frente, finalizando, não é pra fazer um 2. É pra ele dar uma enfiada pra um Kennedy, pra um moleque desse, correndo, e ele mesmo se virar. Num contra-ataque ele lançar. Agora, ele não consegue tabelar, ele não consegue fazer um 2, a não ser que ele seja um 2. Um pra tocar pra ele correr, ele não corre. Cara, o Fluminense acho que esse é pra 2015, cara. Não tem outro. É assim, os dois volantes lá, Edson e Jean. Aí depois arma uma linha de 3, Cícero, Wagner e Conca. E Fred ou Walter. Não adianta querer inventar roda, é isso que tem que ser. Ou então, no máximo, se arrumar alguém de velocidade, conseguir contratar, enfim, tentar mudar isso pra botar alguém de velocidade lá junto com o Fred, que o Fred reclama pra caramba, acho que toda a torcida reclama. Mas o esquema é esse, vai ficar inventando Walter com Fred, Sobis com Fred, Sobis com Walter, cara, isso pra mim é uma invenção louca e pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Legal, 20 horas e 7 minutos, chegando ao fim mais um programa aqui do Panorama Tricolor. Vamos para o último tópico aqui, para a gente discutir, aproveitar o Lula, falar aqui sobre as declarações do presidente da Portuguesa sobre a última rodada de 2013. Segundo ele, o presidente Elídio Lico, a coisa foi premeditada. E aí, Paulo Roberto Andel? Olha, Cote, amigos do Panorama, eu tô impressionado com a conclusão que o senhor Elídio Lico chegou nesta semana em termos da premeditação da escalação do jogador Everton. Eu só gostaria, sinceramente, já que eles adoram esses holofotes, tocar no assunto, fica aquele mistério novelesco, tipo, houve um problema, mas eu não sei qual é. Eu gostaria que alguém me explicasse, por favor, você ouvinte do Panorama, você que acompanha o Panorama nas redes sociais, acompanha a Rádio Canal Fluminense, por que no dia 8 de dezembro, domingo, dia da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, ninguém publicou nos noticiários esportivos que na véspera o seu André Santos tinha entrado irregularmente em campo, que o Flamengo fatalmente ia perder os pontos no STJD? Por que houve essa greve da informação? Foi um esquecimento coletivo? Se você somar os jornalistas do eixo Rio-São Paulo, eu estou falando só de Rio-São Paulo, porque isso teve amplo noticiário em Minas, teve amplo noticiário no Sul e no Nordeste. Só no Rio-São Paulo deve ter uns 400 profissionais. Todos se esqueceram? Não é possível. Na sexta, todos lembraram na sexta que anunciaram que o sujeito não podia jogar. No sábado ele entrou em campo, ninguém achou estranho, com a honrosa exceção da Rádio Tupi, que não somente comentou, como foi a única a registrar um problema no vestiário lá das criaturas, no intervalo, por conta dessa escalação. No domingo ninguém lembrou. É o mais incrível silêncio jornalístico da história do Brasil. Silêncio, a Portuguesa poderia não escalar o jogador. E aí o jogador me vai, meio-dia, que ele não estava nem convocado para o jogo, ele estava em casa no sábado à noite, ele chega meio-dia do domingo no hotel, fazer o quê? Se o cara não tinha nexo. Ele foi para o banco, porque eles avaliaram o perigo que era. Se o Fluminense empatasse aquele jogo com o Bahia, não surtiria esse efeito. Quem cairia, né, era o Fluminense, porque por mais que reclamasse na justiça, não chegaria à pontuação. Mas o Fluminense poderia ganhar do Bahia. E ganhou com aquele golzinho do Samuel. Então eles, para não correr esse risco, eles fizeram aquela articulação que todo mundo sabe que é isso. O presidente da Portuguesa falou isso agora, né? Uma coisa que todo mundo sabe, só que não tem interesse de ser exposta à mídia uma magnitude dessa. Flamengo negocia com a Portuguesa para uma escalação de um jogador para poder, no caso numa suposta vitória do Fluminense, o Flamengo estaria correndo o risco, se vai a Portuguesa, e ter uma contemplação financeira para isso. Então, o que acontece?
A mídia não tem interesse em destruir o Flamengo. Isso todo mundo sabe, isso é fato. E o Fluminense, por sua vez, também não tem uma representação para defender. Então o Fluminense é esquincalhado na mídia e você não vê uma pessoa chegar lá e defender a instituição do Fluminense. Então é isso que acontece. Agora está esse cidadão aí de novo falando, era um momento para se aproveitar, para chegar e vir falar, só que aí não vai falar, porque não tem interesse também, o momento do Fluminense está bom, vai voltar à tona isso não vai somar em nada, pode voltar a ódio para o Fluminense, porque na realidade, ano passado, depois desse episódio, o que a gente esperava? Um horror, né? A possibilidade de rebaixamento esse ano, um ódio de todas as torcidas, ia ser o caos. 19 contra 1. 19 contra 1, foi ministro do G4. Com todo esse Bagdá que vive o Fluminense, né? Com problema de salário, com prêmio que não tem, com penhora, sem dinheiro, com jogador supostamente não jogando nada, o Fluminense está em quarto lugar. Vocês imaginem se as coisas estivessem andando bem nas Laranjeiras, o panorama que ia ser isso aí, o Fluminense 2014. Né? É verdade. Engraçado que a regra no campeonato é o jogador que está na súmula, ele já está errado. Agora, quando o Samuel faz aquele gol contra o Bahia, dá 3 minutos, alguém passou no rádio e o cara entra. O Everton, para configurar... Ele entrou depois do gol. Ele entrou depois do gol. Não, acho que ele entrou pouco antes. Não, acho que ele entrou pouco antes. Não, do gol de empate, não do da vitória. Quando empatou, que eles ficaram com medo. Acho que ele empatou. Sim, mas quando já estava categorizado que a Portuguesa perderia as pontos porque ele estava no banco. Para garantir mais ainda, para não ter argumentação. Para não ter argumentação, botaram o cara no campo. Agora, eu pergunto para vocês imaginem um cenário, o Vasco... Né? Se o Vasco ganha aquele jogo. Não. Vocês imaginam o cenário agora do Vasco, classificando em quarto lugar, e o América Mineiro dando uma arrancada e não pegando o quarto lugar por causa de 4, 3 pontos, que foi o que o América perdeu. E o Vasco sobe para a primeira divisão porque o América perdeu 6 pontos. Alguém ia falar isso? Não vai falar, não. A mídia nunca. Ia ter mídia para dizer que o Vasco subiu no tapetão, que o América que perdeu o ponto lá não sei aonde. Bem lembrado. É isso aí, a gente é um negócio impressionante, mas isso também sabe o que acontece? É a falta de defesa institucional que tem o Fluminense. Se tem uma pessoa tanque, né, uma pessoa que chegue lá e dê porrada na mesa e fale aqui é Fluminense, meu amigo, você está pensando o quê, porra? Está pensando o quê? Está falando com quem? Mas não tem. Então não tem essa postura. E isso é uma coisa que vem de longa data. Não é de agora não, agora é um horror, né? Mas em outras épocas também, sempre foi uma dificuldade nossa ter uma pessoa imponente para defender a nossa instituição. Enquanto tinha lá Michel Assef, Kleber Leite, Montenegro, Eurico, a gente, entendeu? É a realidade nossa. Montenegro colocou a torcida do Botafogo como a terceira força do Rio de Janeiro. O Ibope faz com o Ibope. Cara, assim, uma coisa assim, eu falei várias vezes, essa gestão optou pela política do avestruz. Enfiou a cabeça debaixo da terra e dane-se. Quem defendeu o estacionamento foi o Mário Bittencourt lá na tribuna, que não tinha mais o que fazer nada, já estava configurado. O Horta falou. O Horta, do alto dos seus 79 anos, falou: isso aqui vai ser 10-0, nos dois, no pleno, onde for, não tem como. Então ele foi lá só para fazer a defesa institucional do clube e fez muito bem. Porque de resto foi a gente que nem um louco lá na porta do clube. Não sei se o Lula se lembra disso, dando abraço do clube. Porque não foi. Isso veio muito de uma tradição que eu acho que é de fidalguia, cara, futebol. O futebol, eu vejo o futebol como sempre um resultado da sociedade, cara. Então, cara, se a gente tem problema na sociedade hoje, um monte de coisa, corrupção, um querendo levar vantagem sobre o outro, cara, o futebol é a mesma coisa. Não é que você tem que ser filho da mãe, mas não vai querer ser um monge budista no meio do futebol, porque não vai. Cara, o Calil, que o Lula fala com toda a propriedade, ele é um filho da mãe, cara. Aí presta dinheiro pro clube e dá juros, mas vai lá e defende. O Eurico, cara. Maior dívida do futebol. Cresceu a dívida do Atlético Mineiro e disparado, já passou até do Fluminense. Cara, agora, ele vai lá e defende. Então não tem santo. Agora, porra, não dá pra ficar nessa. E outra coisa, o Lula falou um negócio aqui, me veio a cabeça, cara. O Fluminense hoje tem 4 caras que comandam o clube extremamente bem sucedidos, assim. Vou citar os nomes aqui. Peter Simmons, não preciso falar o escritório dele. Pedro Antônio, que é um Midas, onde ele toca, vira ouro, ganha dinheiro pra cadê? Celso Barros, que com todo o problema que o Unimed está atravessando agora, pegou uma empresa que era um ovo e se tornou na maior. Virou uma grande. E, cara, e o Mário Bittencourt, que na carreira dele
Cara, esses 4 não conseguem se entender e levar o clube aonde tem que levar o clube. É impressionante. 4 cabeças privilegiadas, 4 pessoas bem-sucedidas, que estão ali até por causa disso, não conseguem sentar numa mesa, traçar uma estratégia pro clube e botar a ordem na casa, cara. É impressionante. Isso é o que mais me dói. Quando a gente vê um monte de borra-botas aí no próprio Flamengo, e, cara, a gente tem 4 cabeças privilegiadas que não conseguem se entender, não conseguem botar o clube. Uma palavra, vaidade. Pois é, exatamente. O que acontece, Caldeira? Pra gente fechar, né? Já tá no tempo, né, Cote? É o seguinte. Se o único ato tivesse partido da direção do Fluminense durante toda aquela situação de caos, a torcida teria se sentido satisfeita e a gente teria dado uma grande resposta. Eu, particularmente, entendi as razões pelas quais levaram o clube a não processar, não acionar judicialmente esses pilantras da imprensa esportiva que cometeram crimes, são criminosos, cometeram crimes, são pilantras. Fãs do esporte, seu Judas Kfouri, Antero Treco, aquelas porcarias todas. Então o que acontece? Eu até entendi as razões, e a gente sabe muito bem. A razão bem clara é que o Fluminense estava tão odiado no cenário nacional que se esses processos caem na mão de qualquer sujeito, qualquer juiz que não seja tricolor, fatalmente a gente ia perder e isso ia ser usado para nos ridicularizar mais ainda. Porém, isso em nenhum momento deveria ter eximido o clube de fazer uma ampla defesa institucional nos meios de comunicação, pagando, e até mesmo, gente, a página oficial do Fluminense tem mais de 1 milhão de seguidores, meu amigo. Qualquer vídeo de 5 minutos lá bradando já era o suficiente para repercutir no país inteiro. Isso faltou, e eu acho que em situações de dramáticas como essa, não pode acontecer de novo do mesmo jeito. Cara, é pior do que isso. Não foi nada de ódio ao Fluminense. Cara, os caras pegaram o clube e desviaram todo o foco do que realmente aconteceu, que todo mundo aqui, ninguém vai falar, que foi um problema entre Flamengo e Portuguesa. Então o que eles pegaram? O Fluminense, e desviaram o foco. Ficaram batendo o Fluminense, todo mundo ficava batendo o Fluminense, esqueciam. Cara, isso foi premeditado. Sabe, cara, o Juca Kfouri, a gente fala pra caramba, o cara é uma cabeça privilegiada, vamos concordar. Você acha que o cara acredita piamente que, porra, não acredita, cara. Desviaram o foco totalmente, bateram no Fluminense. Cara, eles lá deram uma sorte, eu não sei, porque o Fluminense já vem lá de trás com a pecha de rei do tapetão, então foi muito mais fácil para fazer a lavagem cerebral. Talvez tivesse sido um outro time, como o Vasco, até mesmo o Botafogo, seria mais difícil, mas eles conseguiram o que queriam, desviaram o foco, sentaram a bateria no Fluminense, e Flamengo e Portuguesa, Flamengo principalmente, vai passar pro resto da vida incólume por uma coisa que ele fez, que eu não tenho dúvida, fizeram besteira por arrogância, por vaidade, escalaram o cara, não, pode ir, não sei o que lá, e depois tiveram que desfazer essa lambança. Eu pergunto pro nosso comandante Cláudio Cote, que está no certo silêncio hoje, vai responder pra gente. Cote, que fim levou o grande procurador Mauro Senise, que tinha... Roberto Senise, desculpa. Mauro Senise é um grande músico. Roberto Senise, que tinha todas as informações para denunciar o Fluminense perante toda a sociedade brasileira. Onde é que ele foi parar? Você é a melhor pessoa para falar sobre isso, né, Paulo? Ele só parou porque ele não conseguiu incriminar o Fluminense e foi no ostracismo. O Ministério Público também, com todo o respeito, mas o Ministério Público também tem cada fanfarrão. Agora, cara. Como a coisa foi maquiavelicamente determinada para sacanear o Fluminense, no sábado o Flamengo escala o jogador regular, no domingo a Portuguesa. Os julgamentos foram invertidos. Julgaram primeiro a Portuguesa, aí a Portuguesa caiu para salvar o Fluminense, e logo depois veio o julgamento do Flamengo, que não valia nada. Sem função. Não, mas houve um argumento para isso, Lúcio. O argumento, ria-se ou não, é de que quando você tem vários julgamentos, no caso haviam 2 julgamentos, sim, né? Julga-se primeiro o do time de fora do estado. Que é pra, enfim. Como se isso é um argumento fosse nacional, né? Pelo amor de Deus. Mas por ter sido um clube carioca, um clube paulista, utilizaram esse argumento. Se ele tinha alguma validade ou não, aí é outra história. Porque aí, se julgam primeiro o do Flamengo, e o Flamengo perde ponto, tava na mídia. O Flamengo está rebaixado por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. O Flamengo está rebaixado. Logo depois, a Portuguesa salva o Flamengo. Mas como inverteram o julgamento, nem isso puderam falar. Mas, claro que isso seria impossível. Mas inverteram justamente para falar que salvou o Fluminense. O que é ridículo, né? Pessoal, o Gustavo Valadares aqui, só para anunciar a galera que está participando aqui, comunicou, seremos campeões. O grande Gustavo Valadares, Rock Flu. O Carlos Madruga aqui está ouvindo, mas falou que teve problema para ouvir no celular. A gente está vendo, a gente está experimentando aqui as mídias, vou conversar aqui com o nosso homem de mídia, o nosso grande catalano. Enfim, Érica Matos participando também, Renato Ram,
uma galerinha aqui que tá perguntando informações sobre o bloco. Quando começam os ensaios do bloco Fluminense? Depois você... Cara, o bloco é o seguinte. O que eu sei é o seguinte, já vai começar os ensaios de percussão, tá no site lá na parte do clube. Vai ter um grande percussionista, agora me fugiu o nome, mestre de bateria, que vai dar uma aula para quem quiser, vai ter pago. Vai ter um ensaio agora em novembro, acho que não tem, mas vai ter um em dezembro. Né? Mas a gente já tem agora a rainha de bateria e eu estou lutando lá junto com a Eric e com o Marcelo Fagundes para que o bloco saia, porque é uma ideia de fazer o bloco parado no clube, eu acho que vai ser uma tremenda bola fora. Cara, esse bloco vai sair, e acho que é importante, a gente é ligado ao futebol, não sei se o Lula vai concordar comigo, acho que o futebol é a mola mestre, mas também acho que em função do futebol você consegue aglutinar torcedores, e aí o samba, o próprio clube, outros esportes aglutinando em torno do futebol. Então o bloco vai sair, Érica, e eu vou tentar manter informada a galera aí sobre o grande bloco Fluminense Eterno Amor. Maravilha, 8h21, está chegando ao fim mais um programa do Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu. Eu vou rodar a mesa para a gente dar aquele tradicional boa noite, que semana passada o pessoal reclamou que não mandou beijinho e tudo mais. Vamos começar pelo Lúcio Bairral, que vai mandar aí os abraços aí, suas considerações finais, Lúcio. El peão de Volta Redonda. Um beijo para Vivian, meu amor, minha namorada. Um abraço para a rapaziada que experimentou minha cerveja, que gostou, deram um retorno bacana, deram um feedback bom. Vamos ver se nas próximas a gente aprimora aí e vai fazer uma cerveja cada vez melhor. Legal, nosso amigo Lula, mas antes tem uma pessoa querendo falar aqui, com uma pessoa que fez um estádio pro Corinthians aqui. Quem é que tá na linha aí? É o presidente? Alô, presidente Lula, como é que tá, presidente? Eu gostaria de falar pro colega que na realidade é um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos em São Paulo, nós viemos aqui agora para fazer uma reunião aqui junto da Dilma, para poder ver a diretriz do ano que vem. E na realidade eu vim aqui mandar um abraço para você, um abraço para a torcida do Fluminense. Apesar de corintiano, eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense. Não acredito não. Senão você faria o estádio pra gente, pô. Olha, eles. Eu queria dizer para todo o povo que está nos ouvindo que isso é uma fácia. Esse Lula não é o Lula de verdade sou eu. E essa história ainda vai ter que ser ratificada em 2018. Agora o nosso convidado Lula Alexandre dando boa noite de hoje, Lula. Grande Lula. Lula, eu quero dizer antes de mais nada que foi um prazer receber você aqui. Cara, sinta-se à vontade quando quiser comparecer. Eu acho que eu posso falar isso em nome da galera do Panorama Tricolor. As portas estão abertas para você sempre trazendo notícias do nosso Fluminense. E é sempre agradável ter sua presença conosco aqui, Lula. Obrigado pela presença. Te agradeço. Fico muito satisfeito de ter vindo aqui. Eu acho que sempre que for solicitado e eu puder vir, não tiver nenhum problema, eu venho com o maior prazer, que falar de Fluminense para mim é um prazer grande. E antes de dar minha boa noite, eu queria falar uma coisa que a gente não falou aqui, de renovação. Eu estou muito preocupado com a renovação do Cavalieri. Eu acho que o Fluminense deveria renovar o contrato do Cavalieri. Eu acho que tinha que olhar isso melhor. Um já dizem que ele tem pré-contrato e tal. Eu acho que foi muito mal levada essa relação, né? O fulano fofocou que queria tanto e aí jogou contra a torcida. Eu estou muito triste com isso, porque a gente demorou muitos anos para ter um goleiro pós-Paulo Vitor, passaram mais de 30 goleiros, e foi um show dos horrores, e a gente agora tem um goleiro de nível, e a gente vai deixar ele embora assim, uma pessoa que pelo menos teria mais 3 anos no Fluminense. Isso me entristece muito, eu acho que o Fluminense teria que fazer um esforço e renovar com ele, como acho que tem que renovar com o Gum também. Enfim, eu queria deixar isso aqui registrado, porque eu estou muito chateado com isso, porque eu sei o que é. Logicamente a torcida do Fluminense sabe, mas eu vivi muito tudo isso que a gente passou, os 20 anos de horror, e era cada goleiro do show dos horrores extremo, entendeu? Adilson, grande Adilson. Não, um negócio assim que eu não tenho nem como comensurar. Eu acho que o Fluminense podia renovar o contrato dele, podia ele ficar mais 2 anos ou 3 e a gente dar sequência com ele, porque nenhum time é campeão sem um grande goleiro. Vocês podem ter certeza. Tem que ter um grande goleiro atrás para o time ser um time vitorioso. Essa é a minha visão, entendeu? E eu dar uma boa noite para todo mundo, todos os meus amigos, né? Torcida do Fluminense, o pessoal lá do TQ, todo mundo. O grande Maurício Lima também, uma figura pitoresca, tricolor. Entendeu? Imponente, né? Imponente. Maurício Lima. Tô entendendo, rapaz. Marcão também, Marcão é uma pessoa também muito dedicado ao Fluminense, gosta muito também, todos os amigos do Fluminense, e sempre que for convocado, vou estar presente para falar de Fluminense. Será convocado plenamente, Lula.
pode aguardar que a sua hora vai chegar. Maravilha. Boa noite do nosso Marcos Vinícius Caldeira. Boa noite, agradecer mais uma vez a presença ilustre do Lula, um cara fantástico, assim, um tricolor de mais alto garbo, tudo quanto é jogo, em qualquer lugar do mundo que ele puder, ele vai. Um belo conselheiro que ajuda lá a gente a tentar sair daquela pasmaceira que acontece lá. E espero que venha mais vezes aqui. Dar um beijo para meu amor, a Mariana, que está nos ouvindo. Agradecer a galera toda. Você avisou ela que vai chegar tarde em casa hoje. Daqui a pouco tô chegando lá, a gente vai comemorar lá. Você vai sair para comemorar o aniversário do amigo hoje, depois você vai para casa. Não, eu vou direto para casa. Tomara que ela não tenha feito janta, nada para você hoje. Agradecer ao Vitor Correia, a Érica Matos, o Peca, a galera toda que assistiu aqui, Gustavo Valadares. Enfim, e vamos lá, vamos com força, vamos com fé, que acho que a gente consegue ganhar do Curitiba, e ganhando do Curitiba começa a comprar ingresso começa a comprar passagem para Buenos Aires, para Assunção, que acho que é meio caminho andado. Beleza. Paulo Roberto Andel, seu boa noite, Paulo. Olha, sempre um prazer estar com vocês aqui. Quero deixar meu protesto pelo silêncio completo de Seu Limão durante toda essa transmissão. Seu Limão, deprimido. Sem o seu companheiro de lutas, Renato Ran, não é o mesmo. Está deprimido. É um homem silencioso. Enfim, e eu queria deixar um abraço para todo mundo que escutou a gente. Beijo para minha querida Marina Oliveira, que deve estar ouvindo a gente. E semana que vem a gente espera já voltar com o Fluminense cada vez mais encaminhado dentro do G4. Na quinta-feira da semana que vem tem Rádio Panorama Tricolor. Sim. Na segunda-feira tem Papo de Arquiba. E também gravação do programa de TV número 124. Beleza. Eu participei do 100º lá nas Laranjeiras. Pois que fase fantástica, né? Passa rapidinho. Passou rápido. Beleza. O meu boa noite pro Seu Limão, que por favor, Seu Limão, dá uma boa noite aí. O pessoal quer ouvir a sua voz, Seu Limão. Todos te querem, Lima. Ok, obrigado a todos vocês, tricolores. Uma boa semana, um bom jogo na próxima fim de semana. E o Batman? Tá certo. Só lembrando aqui que normalmente os pais fazem os filhos torcerem pro clube. Nesse caso é o contrário. O filho fez o pai se converter. Hoje ele é um grande tricolor. Que bom. Foi batizado em frente ao Maracanã, então é mais um tricolor ilustre aqui no nosso projeto. Bom, vamos terminando. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, Seu Limão. 2 anos já praticamente que essas 2 noites são fantásticas para mim. Muito obrigado. Obrigado, Seu Limão. O senhor que é uma figura sensacional. Quero mandar um abraço aqui, terminando o programa, para o nosso amigo Luciano Bahia, que amanhã está fazendo show no Otto Music Hall. Ele que está ouvindo, hein, Paulo Roberto Andel. Amanhã, quinta-feira, 6 de novembro, às 21 horas, no Otto Music Hall, ali na Marise Barros, 1050, na Tijuca. Eu ouvi o CD, gostei muito, Luciano. Legal, o guitarrista é ótimo, produtor também. Beleza. Meu amigo, tá, Luciano? Maravilha. Tamo junto, terminando mais um programa Panorama Tricolor. Pra você que fica, uma boa noite, um beijo carinhoso para Ana Luísa, João Antônio e toda a família, ao Antônio Cruz, que tá lá em Jacarepaguá. Alô, Antônio, um grande abraço. Estamos juntos. Semana que vem o programa volta quinta-feira, não é isso, Paulo Roberto Andel? Quinta-feira, semana que vem. Quinta-feira firme e forte, porque o guitarrista estará livre, não vai fazer show na outra quinta. Beleza, estaremos juntos quinta-feira da semana que vem. E para você que fica, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão. Até a próxima com mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Sempre tu eu vou dar.